Meu nome é Uriel, e ao longo da minha vida, sempre soube que enfrentaria desafios que testariam minha força. Mas nunca imaginei que a tempestade que marcaria minha existência seria algo tão próximo, algo que eu não poderia parar. A destruição do meu irmão Kleber devido ao seu vício. Kleber e eu crescemos em um bairro tranquilo, cercado por montanhas e natureza exuberante, que, embora não tenha resolvido todas as nossas necessidades, nos proporcionou momentos de paz. A vida não foi fácil, mas sempre tivemos o apoio incondicional dos nossos pais, que nos ensinaram o valor do esforço e da perseverança. Eu era o mais velho e Kleber, sempre animado e cheio de sonhos, me seguia como uma sombra. Às vezes competíamos, às vezes nos ajudávamos. Havia um equilíbrio perfeito, ou pelo menos eu pensava assim. Tudo começou com Michelangelo, um amigo de Kleber. Michelangelo era um cara que tinha algo enigmático sobre ele, algo que fazia todos se sentirem atraídos por ele. De alguma forma, sua presença sempre foi cercada por uma atmosfera sombria, e ele parecia ter o poder de moldar a vida daqueles ao seu redor. No começo, eu não pensei muito nisso. Embora Kleber tenha começado a passar mais tempo com ele, eu o via menos em casa. Ele estava sempre com Michelangelo, e as chuvas começaram a cair com mais frequência, como se o clima refletisse a mudança em sua vida. Era uma tarde, enquanto o céu escurecia inexplicavelmente, Kleber voltou de uma dessas caminhadas, mais distante e taciturno do que nunca. A tempestade estava no auge e a chuva batia forte nas janelas da casa. Eu tinha saído para fazer algumas compras. Quando voltei, vi Kleber sentado no sofá, olhando fixamente. Ele estava encharcado, não só por causa da chuva, mas também por outra coisa que eu não conseguia identificar. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao vê-lo assim, como se ele tivesse mudado diante dos meus olhos. No começo, ignorei, pensando que a chuva o havia deixado exausto. Mas não pude deixar de sentir uma crescente inquietação dentro de mim. Foi então que percebi algo que tinha passado despercebido na minha mente. Kleber não era mais o mesmo. Seus olhos, uma vez brilhantes, agora mostravam um vazio, um olhar ausente. O vício que todos sussurravam na vizinhança não era apenas um boato. Kleber tinha caído, e não era algo que ele pudesse ignorar. A chuva não parava de cair, como se o próprio céu lamentasse o que estava acontecendo. Decidi confrontá-lo naquela mesma noite, sob a tempestade que chicoteava a casa e também a tormenta fermentando dentro dele. Quando perguntei o que estava errado, Kleber olhou para mim sem dizer uma palavra. Seus lábios tremiam, e senti meu coração apertar ao ver o desespero refletido em seu rosto. De repente, como se não pudesse suportar mais, ele pulou e correu para o seu quarto, fechando a porta atrás de si. Tentei falar com ele, mas só ouvi sua respiração ofegante. A tempestade lá fora se intensificava. Naquela noite, como muitas outras, Kleber desapareceu novamente, saindo sem dizer para onde estava indo. Procurei-o por todo lado, mas era tarde demais. A tempestade nunca deu trégua. A chuva não parava de cair. E com ela, aos poucos, o irmão que eu conhecia estava desmoronando. Com o passar dos dias, Michelangelo tornou-se uma sombra constante na vida de Kleber, arrastando-o cada vez mais para dentro do abismo. E, embora Kleber tentasse esconder, eu sabia que as marcas do seu vício estavam começando a se tornar mais evidentes. Em uma ocasião, o encontrei em um parque, encharcado até os ossos, sob um céu cinzento e chuvoso. O rosto dele estava desfocado, e seus olhos, normalmente cheios de energia, agora estavam vazios. Andei até ele, peguei sua mão e olhei fixamente para ele. Kleber, o que você está fazendo? Perguntei com voz firme. Ele simplesmente deu uma risada nervosa, mas não disse nada. A essa altura, já estava claro que o vício o deixará irreversivelmente preso. A chuva ainda caía, e o ar estava carregado de uma tristeza insuportável. Lembro-me de um dia, depois de semanas sem notícias dele, quando ele voltou para casa nas primeiras horas da manhã. O som da chuva o acordou, mas era uma daquelas tempestades que pareciam anunciar o fim do mundo. Levantei-me preocupado. Ao ir para o corredor, vi sua sombra na porta. Ele estava de pé, tremendo, encharcado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas o que mais me impressionou foi seu rosto.
Não era mais o do meu irmão. Era o rosto de um estranho. Uriel, não sei se consigo fazer isso mais, ele me disse com a voz embargada, mas ainda cheia de orgulho. Não se preocupe. A culpa é toda minha, acrescentou antes de escorregar para dentro do corredor. Naquele instante, soube que nada jamais seria o mesmo novamente. Os dias passaram, e as chuvas nunca pararam. A tempestade ficou mais violenta, assim como as lutas internas de Kleber. Tentamos levá-lo a centros de desintoxicação, mas toda vez que parecia haver um vislumbre de esperança, tudo desmoronava novamente. As discussões tornaram-se constantes, e as noites, sem dormir, preocupado com sua vida arrastada, como a tempestade batendo em nossas janelas. Um dia, a chamada que eu temia veio. Um homem desconhecido do outro lado da linha me informou que Kleber havia sido encontrado na rua, desmaiado e cercado pela chuva que caía implacavelmente sobre ele. A voz do outro lado parecia distante, mas, enquanto eu ouvia, algo dentro de mim estalou. Corri para o hospital, mas, quando cheguei, já era tarde demais. Kleber passou por um inferno que ninguém poderia imaginar. A tempestade o levou embora, e ele, já exausto de tudo isso, não podia mais aguentar. Naquele dia, a chuva nunca parou, como se o céu estivesse chorando por ele, por nós. Quando Kleber morreu, o ar parecia mais espesso do que nunca, como se a tempestade tivesse atingido seu pico. Foi uma perda que eu nunca consegui processar, porque ainda me perguntava se fiz o suficiente, se teria visto os sinais a tempo. Mas tudo o que restou foi o eco do seu nome, levado pela chuva e pelo vento, e uma sensação de vazio que se instalou em meu peito. Hoje, afinal, ainda sinto a tempestade. A chuva nunca parou de cair no meu coração, me lembrando que, às vezes, não importa o quanto você tente salvar alguém, não pode lutar contra a tempestade interior de uma pessoa. Não importa quantas vezes você tente resgatar alguém que não quer se salvar, a tempestade continuará, e as chuvas continuarão caindo, assim como as memórias. Eu sempre fui um homem de certezas. Eu construí minha empresa a partir do zero, enfrentei crises econômicas, concorrentes implacáveis e longos anos de incansável trabalho. Meu sucesso foi resultado de disciplina férrea e atenção obsessiva aos detalhes. Minha rotina era implacável. Chegava ao escritório antes de todos, caso contrário, revisava cada relatório com uma lupa e nunca deixava nada ao acaso. Até aquele dia. Era uma manhã nublada de outono, e a chuva começava a bater contra as janelas do meu escritório no 24º andar. Enquanto eu revisava contratos, meu assistente veio com uma pequena caixa embrulhada em papel pardo. Não tinha endereço de retorno ou marcas visíveis, apenas meu nome escrito à mão com tinta preta. Era incomum, mas não totalmente estranho. Eu frequentemente recebia presentes ou amostras de clientes e parceiros. No entanto, essa caixa tinha algo diferente, um sentimento que eu não conseguia identificar, como se carregasse um peso invisível. Abri com curiosidade e encontrei um simples objeto, um relógio de bolso preto, antigo, com um design sóbrio, mas impecável. Próximo a ele, havia um pequeno pedaço de papel dobrado com uma breve mensagem: "O tempo revela tudo." Não havia assinatura nem outros detalhes. Por um momento, pensei que fosse uma piada elaborada, talvez de algum colega com um senso de humor distorcido. Mas algo na precisão da mensagem e na ausência de contexto me deixou desconfortável. O relógio não estava funcionando. Seus ponteiros pararam em 12h10. Deixei o objeto na minha mesa, tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente continuava voltando para a caixa. Naquela noite, enquanto eu verificava minha agenda para o dia seguinte, notei que a mensagem no papel me seguia como um eco persistente. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Uma sensação de constante vigilância se instalou em minha vida. Durante uma reunião com minha equipe, notei olhares fervorosos entre meus funcionários, como se eles soubessem de algo que eu desconhecia. As respostas deles pareciam medidas, suas expressões tensas. Comecei a duvidar de tudo. Suas intenções, suas palavras, até mesmo seus silêncios. Minha paranoia cresceu quando recebi um segundo pacote. Desta vez,
O correio o deixou diretamente na recepção, endereçado ao meu nome, mas sem maiores detalhes. Dentro havia uma folha de papel com uma lista de nomes. Eram pessoas próximas a mim, meu assistente, meu CFO, meu sócio sênior e vários funcionários importantes. No final da lista, meu próprio nome. Não havia explicação, apenas aquela ordem perturbadora. O relógio da primeira caixa também parecia ter avançado. Seus ponteiros agora marcavam 13 horas. O efeito foi imediato. Toda a interação com as pessoas da lista começou a ficar tingida de suspeita. Por que eles estavam lá? O que aquele relacionamento significava para mim? Meus dias se tornaram um exercício de vigilância constante, procurando por sinais de traição ou conspiração. Analisei cada palavra, cada gesto. A chuva que caía sem parar sobre a cidade parecia intensificar meu isolamento, trancando-me no escritório, onde a caixa e o relógio guardavam, lembrando-me que algo estava por vir. Uma noite, enquanto verificava os registros de acesso do prédio, descobri algo alarmante. Meu escritório foi aberto depois do expediente, um dia depois de eu receber a primeira caixa. O sistema não registrou quem entrou, apenas uma anomalia nos horários. Perguntei à equipe de segurança, mas não obtive respostas claras. Suas atitudes evasivas só alimentavam minha paranoia. Decidi tomar medidas extremas. Instalei câmeras escondidas no escritório e nos corredores próximos, convencido de que alguém estava brincando comigo. Eu queria uma prova, algo que me ajudasse a identificar meu inimigo. Enquanto isso, o relógio de bolso tic-taqueava lentamente. A cada dia, os ponteiros pareciam se mover alguns minutos. Quando marcaram 12 horas e 10, recebi outro pacote. Desta vez, o conteúdo foi mais perturbador. Um envelope cheio de fotografias. Elas me mostravam capturado em diferentes horários do dia, caminhando para o prédio, almoçando em um restaurante próximo, até mesmo dentro da minha casa. Não eram imagens tiradas de longe. Pareciam ter sido feitas de ângulos que somente alguém próximo a mim poderia ter alcançado. Ao lado das fotografias havia uma mensagem que dizia: "O tempo não dá extensão." Foi então que comecei a duvidar de todos. Minha assistente, meu parceiro, até mesmo os seguranças do prédio. Cada pessoa que interagia comigo parecia ser uma ameaça em potencial. Comecei a trabalhar em confinamento, evitando contatos desnecessários e verificando cada canto do escritório antes de me sentar. A chuva continuava a cair, implacável, como se o mundo exterior estivesse se diluindo em um cinza opressivo. Uma noite, enquanto revisava as gravações das câmeras que instalei, vi algo que me arrepiou o sangue. Uma figura encapuzada entrando no meu escritório. Ele se movia com confiança, como se soubesse exatamente onde procurar. Vasculhou as gavetas da minha mesa, parou em frente ao relógio de bolso e depois deixou outro pacote na mesa antes de desaparecer. Quando fui verificar, encontrei um pacote idêntico aos anteriores. Dentro havia uma chave e um endereço escrito em um papel amassado. O endereço levava a um armazém abandonado nos arredores da cidade. Contra todos os meus instintos, decidi ir. Eu queria respostas. Precisava saber quem estava por trás daquilo e por quê. Cheguei ao lugar em uma noite escura, com a chuva caindo forte no teto do carro como um tambor. O armazém estava vazio, frio e cheirava a mofo. Ao entrar, encontrei uma escrivaninha com um único objeto, um arquivo com meu nome nele. Dentro do arquivo estavam documentos detalhando toda a minha vida, desde meus primeiros anos na faculdade até os mais recentes movimentos financeiros da minha empresa. Cada transação, cada relacionamento, cada decisão estava lá, documentado com precisão. Também havia cartas e e-mails que eu nunca escrevi, com minha assinatura falsificada, e contratos que não reconhecia. Era como se alguém tivesse construído uma versão alternativa da minha vida, uma que eu não poderia controlar. No último documento, um aviso: o tempo está passando fora. Olhei para o meu relógio de bolso, que agora marcava 10 horas. Naquela noite, entendi que não era um jogo ou uma simples ameaça. Alguém queria me destruir, mas não de forma direta. Eles estavam corroendo minha confiança, minha sanidade e minha percepção da realidade. Eu não sabia em quem confiar, e a cada dia que passava,
eu me afastava ainda mais das certezas que tinha construído durante toda a minha vida. Voltei para o meu escritório, determinado a confrontar quem quer que fosse por trás de tudo. Mas quando cheguei, encontrei meu espaço vazio. Meus arquivos tinham sumido. Meu computador fora substituído por uma máquina nova e desconhecida. E meus funcionários me olhavam como se não me reconhecessem. Meu nome não estava mais na placa de identificação na porta. Meu mundo havia desaparecido, substituído por algo que eu não conseguia compreender. A chuva continuava a cair, e na minha mesa vazia permanecia apenas o objeto, o relógio de bolso. Seus ponteiros marcavam 10h31. E então eu entendi que não havia mais tempo. Sempre me considerei um explorador do esquecido. Enquanto a maioria dos cineastas independentes busca inovar, quebrar moldes, eu me tornei obcecado pelo antigo, por aquilo que o tempo parecia ter enterrado. Minha paixão eram os filmes perdidos, obras que o mundo descartou ou simplesmente esqueceu. Meu objetivo era simples: trazê-los de volta ao seu lugar. Foi essa obsessão que me levou até um filme que eu jamais deveria ter descoberto. Tudo começou em uma feira de antiguidades. O dia era cinzento, e a chuva caía em finas cortinas, desenhando padrões nas janelas dos prédios ao redor. Eu andava pelas barracas em busca de rolos de filme esquecidos quando um vendedor me ofereceu algo peculiar. Uma caixa de madeira desgastada contendo um rolo de celulóide em preto e branco. Não havia rótulo, nem nome de diretor, apenas um título gravado num pedaço enferrujado de metal: O Eterno Olhar. O filme parecia deteriorado pelo tempo, mas intacto em essência. Segundo o vendedor, pertencera a um diretor dos anos 50, um tal de Émile Duval. O nome não me era familiar. Fiz uma breve pesquisa e descobri que Duval fora um cineasta experimental que desapareceu misteriosamente após concluir a produção de seu último filme, nunca lançado. As poucas referências a ele o descreviam como um visionário obsessivo, com um estilo sombrio e profundamente perturbador. Levei o rolo para o meu pequeno estúdio, um espaço modesto onde eu trabalhava em restaurações e projetos pessoais. Enquanto a chuva martelava o telhado, montei o projetor e carreguei o filme com cuidado. A fita estava mais preservada do que eu esperava, como se alguém a tivesse deliberadamente protegido da passagem do tempo. Quando liguei o projetor, a sala se encheu do zumbido familiar do motor e do piscar da luz na tela. O filme começou de forma simples: um homem caminhando por um deserto vazio, seus passos ecoando no silêncio. A imagem era hipnótica, quase irreal. O enquadramento abusava de simetrias desconcertantes, e os cortes eram abruptos, como se cada cena fosse feita para desorientar o espectador. Havia uma narrativa, mas não era linear. Fragmentos de conversas, olhares prolongados, e ao fundo, uma música quase inaudível, um zumbido constante que parecia ressoar mais na minha mente do que nos meus ouvidos. No começo, não percebi os detalhes perturbadores. Só depois de várias exibições, enquanto eu tentava restaurar cores e som, comecei a notar padrões estranhos. Imagens intercaladas entre os quadros principais, quase imperceptíveis, durando frações de segundo. Era como se o filme estivesse escondendo algo que não devia ser visto conscientemente. Fiquei obcecado por aquelas imagens. Pausei, analisei, ampliei. Mostravam rostos humanos deformados pelo medo. Cenas de violência sugerida, em lugares que eu não conseguia identificar. O que mais me perturbava era que aquelas imagens não pareciam encenadas. Eram reais, cruas. Duval não criará apenas um filme. Ele criará uma experiência. Algo feito para invadir a mente de quem assistisse. E quanto mais eu estudava, mais sentia seus efeitos em mim. Passei a dormir mal. Pesadelos com os rostos das imagens, imóveis, olhando para mim desde a escuridão. A música, aquele zumbido persistente, continuava tocando na minha cabeça mesmo longe do projetor. Meus amigos notaram a mudança no meu comportamento, mas eu não sabia como explicar. Ninguém entenderia. Ainda assim, eu precisava de uma segunda opinião. Organizei uma exibição privada para um pequeno grupo de cineastas e críticos. Queria confirmar que o que eu sentia não era fruto da minha imaginação.
O evento foi realizado num pequeno cinema independente que eu conhecia bem. Os convidados chegaram animados, mas, ao fim da exibição, o clima era outro. Ninguém falou. Os olhares estavam vazios. Um crítico experiente levantou-se tremendo e saiu sem dizer uma palavra. Outro, um colega próximo, me disse algo que jamais esqueci. Esse filme não deve ser visto por mais ninguém. Segundo ele, Duval havia criado uma arma, um dispositivo mental, projetado para manipular a percepção humana. Depois daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas que assistiram ao filme desapareceram da minha vida. Algumas pararam de responder às minhas ligações. Outras deixaram seus empregos sem aviso. Ouvi dizer que uma delas foi internada após uma tentativa de suicídio. Me senti responsável, mas não sabia o que fazer. Foi então que começaram as mensagens. E-mails de remetentes desconhecidos. Mensagens de texto vindas de números bloqueados. Advertências, ameaças veladas, pare de pesquisar. Destrua o filme. No início, achei que fossem brincadeiras de mau gosto, mas logo começaram a parecer pessoais. Alguém estava me observando. Certa noite, encontrei a porta do meu estúdio arrombada. Nada fora roubado, mas a caixa com o rolo estava aberta, como se alguém tivesse tentado pegá-lo e mudado de ideia. A essa altura, eu já não confiava em ninguém, nem mesmo em mim. A paranoia me consumia. Cada sombra parecia conter uma ameaça. Eu sabia que havia algo no filme que alguém não queria que o mundo visse, mas eu ainda não entendia o porquê. Tudo mudou quando encontrei um documento escondido entre os arquivos de Duval. Era uma espécie de diário. Nele, o diretor explicava seu propósito com o eterno olhar. Segundo ele, o filme não era arte, mas um experimento. Um teste para explorar os limites da sugestão humana. Cada imagem, cada som, havia sido calibrado para provocar reações emocionais específicas, manipulando a percepção do espectador. Duval havia trabalhado com psicólogos e especialistas em propaganda. O filme era um mecanismo, um aparelho para quebrar a vontade. Naquele momento, compreendi que não podia permitir que ele caísse em mãos erradas. Seu impacto era real, devastador. Decidi destruí-lo. Mas antes, deixei um registro, este relato. Um aviso para quem, por acaso, o encontrar no futuro. Escrevi tudo o que sabia, tudo o que vivi. Escondi o rolo em segurança enquanto planejava seu descarte. Na noite em que tentei destruí-lo, a chuva caía com mais força do que nunca. Parecia que o próprio mundo tentava me impedir. Fui até um antigo incinerador nos arredores da cidade, carregando a caixa de madeira com o rolo. Mas ao chegar lá, alguém me esperava. Não o reconheci, mas sua presença era intimidadora. E ele não estava sozinho. Havia outros, silenciosos, me observando das sombras. A mensagem deles era clara. Eu não devia destruir o filme. Essa foi a última vez que vi o eterno olhar. Eles me forçaram a ir embora. Me avisaram para esquecer tudo o que eu sabia. Desde então, vivo com o peso do que descobri. Com a certeza de que, em algum lugar, alguém está usando aquele filme para algo mais sombrio do que posso imaginar. E a chuva, ela ainda cai. Sempre que fecho os olhos. Meu nome é Samuel, e o que estou prestes a lhe contar não é algo que eu gostaria de lembrar. Mas, depois de todo esse tempo, sinto que é hora de desabafar. As pessoas, aquelas que ainda se preocupam com a minha ausência, não entendem por que eu desapareci. Muito menos as razões que me levaram a tomar essa decisão. Elas não procuram respostas porque têm medo do que poderiam encontrar. Não é fácil falar sobre traição, especialmente quando ela vem das pessoas que você mais ama. Mas, às vezes, a dor é tão grande que não há volta. Tudo começou em uma pequena cidade, uma comunidade que eu pensava conhecer em cada canto e recanto. Vivi lá a vida toda, cercado pela minha família e amigos. Eu tinha um emprego decente como técnico em uma loja de eletrodomésticos. Não reclamava da minha vida, mas sempre houve algo dentro de mim que dizia que havia algo mais, algo que eu ainda não tinha descoberto. Mas, apesar disso tudo, eu estava calmo, em paz com o que tinha.
As coisas mudaram de uma forma que eu nunca imaginei. Era um dia normal de outono. O ar frio filtrava-se pelas janelas da casa, e eu estava sentado na mesa da cozinha tomando o meu café. Minha irmã Laura se aproximou de mim com um olhar estranho no rosto, como se tivesse algo para me dizer, mas não conseguisse se obrigar a falar. Eu sabia que algo estava errado. Ela sempre foi alguém em quem eu confiava, meu confidente, meu amigo. Eu não entendia porque ela parecia distante ultimamente. De repente, meu pai entrou na sala. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ninguém disse nada por alguns minutos, até que Laura quebrou o silêncio. Samuel, tem algo que você precisa saber. O que aconteceu depois mudou completamente a minha vida. Naquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Meus pais, com seus olhares culpados, me disseram algo que eu nunca tinha imaginado. Não só havia segredos escondidos sobre nossa família, mas aqueles segredos me envolviam diretamente. Descobri que minha mãe não era quem eu pensava que ela fosse, que meu pai guardava verdades ocultas e aterrorizantes sobre nossa história. E o pior de tudo, minha irmã esteve envolvida em uma série de mentiras que me cercaram durante toda a minha vida. Era como se meu mundo tivesse desabado sobre mim em questão de segundos. Como foi possível que eu não tivesse notado nada antes? Como pude ser tão ingênuo a ponto de não perceber que toda a minha existência havia sido construída sobre uma mentira? A pior parte era que não era apenas uma mentira inocente. Foi uma traição profunda. Algo que eu não conseguia perdoar. Minha irmã Laura fez parte de um plano que envolvia manipulação, engano e um desejo de destruir minha vida, para me fazer sentir pequeno e sem valor. Aprendi que, durante anos, meus pais estavam controlando minhas decisões, fazendo-me acreditar que eu tomava minhas próprias escolhas, quando, na realidade, tudo estava cuidadosamente orquestrado. Mas o que mais me doeu foi descobrir que Laura, minha irmã, foi a peça-chave em tudo isso. Pior de tudo, eu não podia mais confiar em ninguém. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todos estavam envolvidos. Minha vida foi uma mentira que finalmente chegou ao fim. Raiva, desamparo, tristeza, tudo misturado no meu peito, até que eu não sabia mais o que fazer. A raiva me cegou, e eu senti que a única maneira de escapar de tudo aquilo era deixar tudo para trás. Se eu não podia confiar na minha própria família, qual seria o sentido de ficar? Tomei a decisão de ir embora. Não contei a ninguém para onde estava indo. Nem disse adeus. A necessidade de escapar daquele ambiente me consumia por dentro. Eu não queria que eles me encontrassem. Não queria que soubessem onde eu estava. Senti que minha vida anterior havia morrido naquele momento e que a única maneira de renascer era desaparecer. Eu estava pronto para começar de novo, mas em outro lugar, longe, bem longe daqueles que me traíram. Na noite anterior à minha partida, a chuva batia forte no telhado da casa. No meu quarto, arrumei o essencial, algumas roupas, dinheiro e minha mochila velha. Não queria deixar nenhuma pista. Eu não estava voltando. E, mesmo sabendo que meus pais estariam me procurando, senti-me mais livre do que nunca. Enquanto caminhava pelas ruas vazias da cidade, o som da tempestade parecia absorver todos os meus pensamentos. Não havia como voltar atrás. Pela primeira vez em dias, minha mente estava tão nublada de tristeza e raiva que eu não conseguia imaginar nada além disso. Dirigi por horas, parando sem rumo apenas para descansar, pegar um lanche rápido e continuar a jornada. A estrada parecia não ter fim, e eu só conseguia pensar em uma coisa: escapar. Eu não queria que ninguém me encontrasse. Não queria ouvir desculpas nem ver rostos cheios de remorso. Eles não mereciam meu perdão. E se eu alguma vez decidisse voltar, seria para mostrar a eles que tudo tinha acabado. Foram semanas até que eu me sentisse um pouco seguro. No começo, eu estava perdido na imensidão do que tinha feito. Não sabia exatamente para onde tinha ido, mas estava longe de tudo que conhecia. Vivia em motéis baratos, dormia em bancos de parques e aprendi a ficar escondido. Mudei de cidade várias vezes, mas não conseguia escapar do sentimento de culpa que me assombrava. Mas o que mais me apavorava era a possibilidade de que me encontrassem. Meus pais, com a ajuda de amigos próximos e conhecidos, começaram a me procurar.
Eles não entendiam por que eu tinha desaparecido ou por que os deixei sem explicação. As chamadas e mensagens começaram a chegar, mas eu nunca respondi. Toda vez que via um número desconhecido no meu telefone, estremecia. Eu sabia que eles estavam procurando desesperadamente, mas não me importava. Eu tinha parado de fazer parte da vida deles. E, pior de tudo, eu não sentia mais nenhuma obrigação de retornar. Com o passar dos meses, as chamadas ficaram mais frequentes, mais insistentes. Às vezes, eu recebia mensagens de Laura, pedindo perdão e implorando para que eu voltasse para casa. Ela dizia que nada do que eu tinha feito foi pessoal, que tudo fazia parte de um plano que ela não conseguia impedir. Eu sabia que aquelas palavras eram vazias, mas, ainda assim, me machucavam. Eu não conseguia perdoar o que ela tinha feito. Ela me usou como um peão em um jogo que eu não tinha controle, e eu não poderia ignorar isso. Eventualmente, a solidão começou a pesar sobre mim. Os dias tornaram-se intermináveis, e o vazio que eu sentia era tão profundo que nem a distância parecia suficiente para preenchê-lo. Comecei a questionar se realmente tinha feito a coisa certa ao sair. Mas, toda vez que pensava em voltar, a imagem da minha família e seus rostos traidores me paravam. Eu sabia que, se voltasse, tudo continuaria igual, que as mentiras continuariam, que eles continuariam controlando tudo ao seu redor, e eu não conseguiria suportar isso. A liberdade que senti ao sair foi a única coisa que realmente valeu a pena. Ainda hoje, muitos anos depois de ter tomado essa decisão, sou um homem perdido. Nunca mais ouvi falar da minha família. E, apesar de tudo, eles ainda tentam me encontrar. Mas aprendi a viver com meu desaparecimento. Sou uma sombra, um espectro no mundo que eu não reconheço mais. Não sei se algum dia voltarei ou se o arrependimento me fará mudar de ideia. O que eu sei é que não sou mais a mesma pessoa que era, e que o que aconteceu entre nós não tem volta. O sacrifício foi necessário para que eu pudesse viver por meus próprios termos. Eu sou Samuel, e não tenho intenção de voltar. Meu nome é Joseph, e o que aconteceu comigo há alguns anos mudou minha vida de uma forma tão profunda que eu nunca pensei que pudesse fazer parte de uma história assim. Eu nunca me considerei uma pessoa particularmente corajosa, muito menos o herói. Na verdade, sempre preferi ficar fora de qualquer situação de conflito. Mas o que aconteceu naquela noite, naquele beco escuro, me fez perceber do que somos realmente capazes quando confrontados com o medo. Era uma noite chuvosa, algo tão comum naquela época do ano. Saí do trabalho tarde, como quase sempre acontecia. As ruas estavam vazias. Os poucos que se aventuravam a andar na chuva faziam isso rapidamente, com suas jaquetas puxadas sobre as cabeças, tentando se proteger das gotas frias. A cidade naquele instante parecia imersa em um silêncio raramente vivido em lugares tão movimentados. Tive que caminhar até o ponto de ônibus, e o caminho me levou por uma via bastante escura, estendendo-se para longe das luzes principais da cidade. Não era o tipo de lugar onde alguém esperaria encontrar dificuldade. Porém, aquela noite foi diferente. Enquanto caminhava, ouvi passos apressados atrás de mim. No começo, não pensei muito sobre isso, já que a chuva e o eco dos meus próprios passos na calçada me faziam sentir uma estranha sensação de insegurança. Mas o que me fez mudar de ideia foi a sombra que cruzou à minha frente. Era um homem de constituição mediana, vestido com uma jaqueta escura. No começo, não consegui vê-lo claramente, pois a chuva e a escuridão me impediam de distinguir os detalhes. O que me pareceu estranho foi o fato de que, depois de cruzar na minha frente, o homem não continuou andando, mas parou, como se estivesse esperando por algo. Senti a necessidade de acelerar o passo, e foi o que fiz, sem pensar muito. Eu não queria me envolver em nada. Não queria estar perto de qualquer pessoa que pudesse estar procurando encrenca. Continuei andando rapidamente, mas então ouvi um grito agudo que me fez parar no meio do caminho. Foi breve, apenas alguns segundos, mas tempo suficiente para fazer meu coração disparar. No começo, pensei que poderia ter sido um acidente ou talvez alguém gritando por causa do frio da tempestade. Mas então ouvi novamente,
desta vez muito mais perto. Alguns passos atrás de mim, me virei e vi uma figura surgindo das sombras. Era o mesmo homem, e em suas mãos ele segurava alguma coisa. No começo, não sabia o que era. Meus olhos lutavam para se ajustar à escuridão, e minha mente confusa pela tempestade tentava fazer sentido do que eu estava vendo. Mas naquele momento tudo ficou claro. O homem havia cometido um crime. O que ele segurava em suas mãos não era nada além de uma faca coberta de sangue, ainda pingando apesar da chuva. Eu não sabia como reagir. Não sabia se devia correr, gritar ou pedir ajuda. Meu corpo estava completamente paralisado, e o medo me agarrou de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. O homem olhou para mim com uma frieza que me arrepiava. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Não havia compaixão, nem arrependimento, apenas um vazio absoluto. Naquele momento, percebi que eu não estava diante de alguém que cometeu um erro momentâneo ou agiu por impulso. Eu estava diante de alguém que planejava o que acabará de fazer, alguém que não hesitaria em seguir adiante se achasse necessário. A cena diante de mim se estendeu como uma eternidade, e minha mente ficou completamente presa naquele espaço de absoluto medo. O som da chuva cobria tudo, mas, mesmo com a água batendo no asfalto, a única coisa que eu podia ouvir era minha respiração, que se tornava mais pesada a cada segundo. De alguma forma, percebi que o homem não tinha intenção de me matar. Pelo menos não naquele momento. Ele não me via como uma ameaça, mas o que ele sabia era que eu tinha testemunhado algo horrível, algo que o ligava a um crime do qual ele não poderia escapar. Com um gesto brusco, o homem começou a andar na direção oposta, afastando-se de mim. Meu coração ainda batia acelerado e a sensação de pavor permanecia no ar, mesmo depois que ele desapareceu nas sombras. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia processar o que acabará de testemunhar. Não sabia se deveria continuar andando, ligar para a polícia ou contar a alguém o que tinha visto. Mas o que eu sabia era que algo dentro de mim dizia que, se eu fizesse isso, minha vida mudaria para sempre. A paranoia me dominou por dias. O medo de que o homem voltasse, que ele me encontrasse e decidisse que eu não poderia ser uma testemunha, me assombrou em cada esquina, em todas as ruas por onde passei. Pensei nas consequências de ser a única testemunha do crime. E a pergunta constante na minha cabeça era sempre a mesma. O que eu faria se o homem voltasse para mim? Eu não consegui dormir por vários dias. Cada barulho, cada sombra parecia uma ameaça. Tentei continuar minha vida, mas a ansiedade me consumia pouco a pouco. De alguma forma, senti que algo me observava, que alguém me vigiava o tempo todo. As paredes da minha casa, antes familiares e reconfortantes, agora pareciam estranhas para mim, como se eu não estivesse mais sozinho ali. O medo havia se infiltrado na minha vida como uma doença que não conseguia curar. Mas o tempo passou, e a vida continuou. Ninguém ao meu redor sabia o que tinha acontecido naquela noite. Eu não poderia contar a ninguém o que tinha visto. Não poderia ser uma testemunha de um crime sem colocar minha própria vida em perigo. Convenci-me de que era melhor esquecer o que tinha testemunhado, que a polícia não encontraria nada se investigasse e que, talvez, aquele homem já tivesse ido embora da minha vida para sempre. Essa sensação de medo nunca desapareceu completamente. Eu sabia que algo obscuro havia acontecido, que eu estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Em algum momento, percebi que não era mais apenas uma testemunha. De alguma forma, fui marcado, e o preço de ficar em silêncio era muito mais alto do que eu pensava. Hoje, ainda me pego olhando por cima do ombro. As memórias daquela noite não desbotaram. E, embora eu tenha tentado seguir em frente, o peso do que vi e do que escolhi não dizer nunca me deixará sozinho. Continuo a viver com a angústia de ter escondido a verdade, com o medo de que um dia ele possa voltar para me encontrar, e com a consciência de que, no fim, todos somos testemunhas e cúmplices de algo, mesmo que não escolhamos intervir. Meu nome é Andrés. Pessoas que me conhecem hoje provavelmente não conseguiriam imaginar de onde eu venho. Eu levo uma vida tranquila, com um emprego estável e uma pequena família que é meu refúgio. Mas o que muitas pessoas não sabem é que,
Durante os primeiros anos da minha vida, vivi um pesadelo constante, que deixou marcas na minha mente e alma e que ainda estou tentando apagar. Eu cresci em uma pequena cidade, um lugar onde todos pareciam se conhecer, mas onde havia portas fechadas que escondiam segredos obscuros. Minha família era uma daquelas que, de fora, pareciam normais. Minha mãe, Carolina, era uma mulher doce, sempre disposta a ajudar os outros. Meu pai, Roelio, era um dos homens mais respeitados da cidade, ou pelo menos assim fingiam respeitá-lo. Ele era um homem forte, com uma personalidade intimidadora que ninguém ousava desafiar. Mas dentro da nossa casa, a realidade era completamente diferente. Meu pai não era o tipo de homem que os outros pensavam que ele era. Em privado, ele era violento, controlador e raivoso. Não consigo me lembrar de uma única semana em que ele não tenha explodido por algo insignificante. Isso poderia ser um prato fora do lugar, a TV muito alta ou simplesmente minha mãe respirando perto dele no momento errado. Para mim, quando criança, era impossível entender por que meu pai se comportava daquela maneira. Tudo o que eu sabia era que tínhamos que pesar com cuidado, sempre alertas, tentando não liberar sua fúria. Mas, mesmo quando tentávamos, ele sempre parecia encontrar uma desculpa para explodir. Uma noite, quando eu tinha 8 anos, algo mudou na minha percepção do medo. Era inverno e o vento soprava forte contra as janelas. Minha mãe havia preparado o jantar, um ensopado simples, que ela disse ser a única coisa que conseguiu cozinhar com os poucos ingredientes que restavam. Meu pai chegou atrasado, com o cheiro de álcool permeando suas roupas. Desde o momento em que ele passou pela porta, sua expressão me disse que algo estava errado. Não sei exatamente o que o fez explodir naquela noite. Talvez o fato de o jantar não ter sido do seu agrado, ou talvez ele apenas precisasse de uma razão para desabafar sua raiva. A única coisa que me lembro claramente é o som dos pratos caindo no chão e os gritos da minha mãe pedindo para ele se acalmar. Eu estava me escondendo atrás do sofá, tremendo, desejando ser invisível. Naquela época, sua fúria não parava de crescer. Foi a primeira vez que o vi bater na minha mãe. A cena ficou na minha memória como um filme que eu não podia desligar. Suas mãos, grandes e calejadas, fecharam-se em volta do braço dela enquanto ele a sacudia como se ela fosse uma boneca de pano. Ela tentou se proteger, mas ele era mais forte. O som dos golpes ecoou pela casa, misturando-se com os soluços dela. Eu não conseguia me mover. Não conseguia gritar. Não podia fazer nada. Era como se meu corpo tivesse decidido desligar para me proteger do horror que eu estava testemunhando. Depois daquela noite, algo mudou na minha mãe. Ela ficou mais quieta, mais cautelosa. Sempre foi uma mulher forte, mas agora parecia andar sobre cacos de vidro, tentando não fazer barulho. Eu também mudei. Fiquei mais reservado, mais medroso. Toda vez que meu pai levantava a voz, meu coração disparava, temendo o pior. Com o tempo, as coisas só pioraram. Meu pai não apenas dirigia sua raiva para minha mãe, mas também começou a se voltar contra mim. Lembro-me de uma tarde em que ele me repreendeu por quebrar um copo. Para ele, não foi um acidente, mas uma prova desrespeitosa de que eu não o temia. Ele me bateu com o cinto até perder a conta das palmadas e depois me trancou no meu quarto, dizendo que eu não merecia estar na casa dele. Aqueles momentos de confinamento foram, ironicamente, um alívio. Pelo menos ali eu estava longe dele, do seu olhar de desprezo, dos seus gritos que enchiam cada canto da casa. Mas a solidão também era aterrorizante. Eu passava horas sentado no escuro, ouvindo os barulhos da casa, imaginando se aquela noite seria a última que passaria ali. Um dia, algo aconteceu que marcou uma virada na minha vida. Minha mãe e eu estávamos sozinhos em casa, uma das poucas vezes que tivemos um descanso da presença dele. Ela me levou até a cozinha, com a voz tremendo, disse que deveríamos escapar. Contou-me sobre um plano para sair enquanto ele estivesse no trabalho e buscar refúgio na casa de uma tia que morava em outra cidade. No começo, a ideia me encheu de esperança. Será que seria possível deixar tudo isso para trás? Poderíamos encontrar um lugar onde não precisaríamos mais viver com medo. Mas essa esperança rapidamente se transformou em pânico.
Eu sabia do que meu pai era capaz. Se ele descobrisse que estávamos tentando fugir, não haveria lugar no mundo onde poderíamos nos esconder. Chegou o dia da fuga, e minha mãe me acordou cedo. Reunimos nossas coisas em silêncio, tentando não fazer barulho. Mas, quando estávamos prestes a sair, ouvimos o som da porta da frente se abrir. Meu pai havia voltado mais cedo do que o esperado. Seu olhar caiu sobre as malas perto da porta, e sua expressão se transformou em uma mistura de fúria e traição. Não me lembro exatamente o que aconteceu depois. É tudo uma borrão de gritos, lutas e lágrimas. Tudo o que sei é que não escapamos daquela noite. Minha mãe ficou com hematomas nos braços e eu, com a alma quebrada. A partir daquele momento, a vigilância do meu pai intensificou-se. Ele não nos deixava sair de casa sem sua permissão. E toda vez que mencionávamos alguém de fora, ele nos olhava com suspeita. Passaram-se anos até que conseguimos escapar. Foi um ato de desespero. Certa manhã, quando ele havia bebido tanto que caiu dormindo profundamente, minha mãe e eu saímos com o pouco que podíamos carregar, sem olhar para trás. Não sei como fizemos isso, mas conseguimos chegar até a casa da minha tia, que nos acolheu sem fazer perguntas. Hoje, meu pai é apenas uma lembrança da qual tento me manter afastado. Nunca mais ouvi falar dele, e não tenho intenção de procurá-lo. Mas as cicatrizes que ele deixou em mim ainda estão lá, invisíveis, mas profundas. Às vezes, quando fecho os olhos, eu sou aquele garotinho atrás do sofá novamente, tremendo de medo, desejando que tudo isso fosse apenas um pesadelo. E, embora eu saiba que estou seguro agora, há noites em que o passado retorna, lembrando-me que o terror nem sempre precisa da existência de fantasmas. Eu estava dirigindo há horas. A viagem parecia não ter fim. E, embora a visão das paisagens e mudança pela janela fosse linda, minha mente estava cansada. Eu tinha planejado fazer uma pausa no caminho, comer alguma coisa e esticar as pernas. Os sinais de trânsito indicaram uma pequena cidade a apenas alguns quilômetros dali, e eu decidi que seria o lugar ideal para parar. A entrada para a cidade era modesta, não muito diferente de muitas outras por onde eu passei em minhas viagens. Alguns prédios antigos, estradas de terra, tudo parecia quieto, quase congelado no tempo. Não havia muitas pessoas nas ruas, o que não me surpreendeu muito. Eu estava acostumado com essas cidades afastadas da cidade grande. Afinal, eram lugares típicos onde os viajantes paravam apenas de passagem, não por muito tempo. Foi então que vi o restaurante. Ele estava localizado bem na esquina da rua principal, um edifício de tijolos vermelhos com grandes janelas que davam uma sensação de calor e conforto. A placa na fachada dizia "O Refúgio". O nome parecia acolhedor e promissor. Eu precisava de um lugar para sentar, relaxar um pouco e tomar uma bebida quente. Então, sem pensar muito, decidi entrar. Quando abri a porta, um pequeno sino tocou suavemente, mas não houve resposta. O restaurante estava completamente vazio. A luz fraca vinha das lâmpadas penduradas no teto, e a decoração era simples, com mesas de madeira rústicas e cadeiras de couro envelhecido. Nada na atmosfera parecia particularmente inquietante, mas a ausência de clientes me pareceu estranha. Eu sentei perto da janela. O lugar era tranquilo, mais silencioso do que eu esperava. Olhei ao redor, procurando por pelo menos um garçom, mas não havia sinal de vida. O ar estava parado. Não havia nem o murmúrio de conversas distantes, nem o som de talheres. Apenas o zumbido fraco das luzes parecia quebrar o silêncio. Decidi não ficar muito tempo sem fazer nada. Peguei meu telefone para verificar minhas mensagens, mas não tinha sinal. Sem internet, sem chamadas, nada. Isso me incomodou um pouco, mas deixei para lá. Provavelmente a cidade tinha uma cobertura ruim, algo com o qual eu também estava familiarizado em minhas viagens. Minutos depois, o som suave de passos no chão de madeira me fez olhar para cima. Um homem apareceu das sombras da cozinha, vestido com uma camisa branca e avental. Seu rosto era difícil de ler, quase inexpressivo. Ele não parecia surpreso em me ver ali, longe disso. Aproximou-se lentamente da minha mesa, sem pressa, com o olhar fixo em mim. Indicou para que eu me sentasse
não com palavras, mas simplesmente com um aceno da mão. Eu o observei cautelosamente enquanto ele se dirigia ao bar, onde parecia deixar algo, um pequeno caderno ou almofada. Enquanto isso, o restaurante ainda estava deserto, sem outros trabalhadores para serem vistos no horizonte. Só ele, só eu. Fiquei inquieto, mas decidi não me entregar à paranoia. Afinal, era apenas um restaurante vazio, e provavelmente os poucos clientes da cidade não seguiam a mesma rotina que eu. Mas, conforme o tempo passava, algo começou a me atingir como uma sensação estranha. Os olhos do homem nunca me deixaram. Sempre que eu desviava o olhar, sentia seus olhos fixos na minha nuca. Era uma sensação pesada, como se eu estivesse sendo analisado, examinado. Mesmo quando eu olhava para o meu telefone sem sinal, sentia seu olhar nas minhas costas. O garçom voltou em silêncio. Colocou um copo de água na mesa para mim sem dizer uma palavra, sem nem olhar diretamente para mim. Seu rosto permaneceu impassível, quase como se estivesse no piloto automático. Quem era esse homem? Por que não falava comigo? O desconforto começou a aumentar. Olhei para a cozinha, esperando ver algum tipo de movimento, mas não havia nada. Nem o som de utensílios, nem o zumbido do fogão. O lugar parecia desabitado, como se tudo estivesse em pausa. Eu não conseguia entender como um restaurante poderia funcionar assim. A coisa mais estranha era que não havia comida à vista, nem pratos vazios ou placas que indicassem que alguém mais tivesse comido ali. Tudo estava intocado, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Decidi pedir algo para comer para fazer a atmosfera deixar de me sufocar tanto. O garçom parecia pronto para ir para a cozinha, mas não se moveu imediatamente. Seu olhar permaneceu fixo em mim, como se estivesse esperando que eu dissesse o que queria sem perguntar. Depois de um longo minuto, eu assenti e apontei para o cardápio na mesa. Algo leve, por favor, disse silenciosamente, mais por educação do que por interesse real. Ele assentiu lentamente, sem mudar a expressão, e foi em direção à cozinha. Enquanto ele se afastava, percebi que, ao passar pelo balcão, outra figura se moveu na escuridão da cozinha. Parecia ser outra pessoa, mas não consegui ver o rosto, apenas uma sombra se movendo atrás da janela da cozinha, além da porta. Havia outro trabalhador ali? Por que ele não veio me cumprimentar ou, pelo menos, me oferecer as boas-vindas? Eu me senti desconfortável novamente, mais do que antes. Eu estava completamente sozinho. Embora o garçom não parecesse ter más intenções, algo na atitude dele me deixou inquieto. A maneira como se movia, o jeito que me olhava, tudo nele parecia distante, como se não estivesse realmente presente. O corpo estava ali, mas a mente parecia estar em outro lugar. O tempo passou lentamente. Pela janela, observei a luz desaparecer. Quando a noite começou a cair, olhei as horas no relógio. Já tinham se passado mais de 30 minutos desde que o garçom foi para a cozinha. Onde estava minha comida? De repente, senti uma estranha sensação, como se estivesse sendo observado de todos os cantos do restaurante. Os olhos da cozinha, a figura que eu tinha visto se mover. E agora, além do bar, a silhueta de um homem apareceu novamente. Era o mesmo garçom. Não tinha certeza. Seu rosto agora estava parcialmente coberto pela sombra do bar. Mas o que me perturbou mais era que sua postura estava muito mais tensa, como se ele estivesse esperando por algo ou alguém. Minha respiração acelerou. Devo ir embora? Algo me dizia que eu deveria levantar, sair dali e nunca mais olhar para trás. Mas o medo me paralisou. A sensação de estar sendo observado, a maneira como cada movimento no restaurante parecia ser meticulosamente calculado, me deixou preso. Toda vez que eu pensava em ir embora, sentia como se algo me impedisse de dar o próximo passo. Finalmente, o garçom apareceu novamente, desta vez com um prato nas mãos. Ele o colocou na mesa para mim sem dizer nada. Olhei rapidamente. Era um prato simples, quase básico, mas algo nele me fez sentir ainda mais desconfortável. Como um restaurante vazio poderia me oferecer algo tão preciso, tão meticulosamente preparado, sem qualquer explicação? A comida já estava ali antes de mim, mas meu apetite desapareceu completamente.
Eu não conseguia olhar para aquilo sem pensar que algo estava errado. Foi então que notei um detalhe que gelou meu sangue. Enquanto o garçom se afastava lentamente em direção à cozinha, vi a figura atrás do balcão novamente. A mesma sombra, mas agora ela se movia em minha direção. À medida que avançava, senti o ar ficar denso, pesado, como se cada passo que aquela sombra dava me aproximasse de um confronto inevitável. Levantei-me da mesa rapidamente, com o coração batendo forte no peito. Mas, quando olhei em direção à porta, vi que ela estava fechada. As luzes se apagaram todas de uma vez. O restaurante, que antes era apenas assustador, tornou-se uma prisão silenciosa. Não havia saída, nem escapatória. Virei-me, procurando uma resposta nos olhos do garçom, mas seu rosto não era humano. Não me lembro da última vez que estive tão sozinho. A sensação de estar perdido na floresta, cercado pelo constante farfalhar das folhas e dos galhos, deveria ter me deixado desconfortável, mas não aconteceu. De alguma forma, senti-me bem, até relaxado. Foi uma caminhada simples, um passeio pela trilha que eu já conhecia. Mas algo no ar me disse que aquele dia não seria como os outros. Talvez fosse algo mais profundo do que o silêncio habitual, ou o fato de que o sol mal conseguia passar pelas copas das árvores. Alguma coisa simplesmente não estava certa. Encontrei-me no caminho de terra que corria ao longo da floresta, um caminho que eu havia percorrido muitas vezes antes, nunca pensando que algo pudesse dar errado. Sempre amei caminhadas solitárias, o silêncio, o isolamento, a desconexão do barulho da cidade. Aqui, na floresta, eu poderia me perder em meus pensamentos, deixar minhas preocupações de lado, e o mundo parecia tão distante quanto as estrelas. À medida que prosseguia, os sons da floresta pareciam aumentar, mas não da maneira tranquila e natural que eu esperava. Havia algo por trás daquele barulho, algo que não deveria estar ali. O esmagamento de folhas secas sob minhas botas, o chilrear distante dos pássaros, tudo parecia amplificado por uma estranha tensão no ar. O caminho ficava mais estreito à medida que avançava, com os galhos das árvores cruzando minha cabeça, formando um dossel que mal deixava o sol passar. A sensação de claustrofobia aumentava a cada passo, mas decidi continuar. Não era a primeira vez que andava por aquele caminho. Nada me fazia pensar que algo poderia dar errado. De repente, a pressão no ar se intensificou. Ouvi passos à distância. Embora inicialmente pensei que fossem animais, o som parecia muito calculado, muito humano. Parei por um momento, tentando localizar a fonte do ruído. Foi um sussurro, quase imperceptível, mas estava lá. Eu estava cercado por sombras, por árvores que pareciam mais densas, e por um instante senti que algo, ou alguém, estava me observando. Mas eu não conseguia ver nada. Foi quando eu os vi. Eles surgiram das árvores, vindo do lado da trilha, como se estivessem me esperando. Eram um grupo de homens, talvez 4 ou 5, todos vestidos com roupas escuras e carregando grandes mochilas. Estavam usando equipamentos táticos, coletes e botas pesadas. Algo na presença deles me intrigou. Eles não pareciam um grupo comum de caminhantes. Seus olhares eram frios, calculistas, e seus movimentos rígidos, como se tivessem um propósito. Um deles deu um passo à frente e olhou fixamente para mim, enquanto os outros se espalhavam, circulando-me levemente. Eu não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Pensei que poderia ser algum tipo de piada ou talvez pessoas perdidas na floresta, mas havia algo estranho no comportamento deles. Eles não disseram nada. Não se moviam como pessoas normais. Estavam muito quietos, muito observadores. Meu primeiro impulso foi recuar, mas um pressentimento de que eu não conseguiria escapar me paralisou. Eu estava encurralado. Os homens me cercaram sem correr, mas sem me deixar sair da visão deles por um segundo. A presença deles foi avassaladora. Naquele momento, um dos homens mais próximos falou, embora suas palavras não fossem o que eu esperava. Não era uma pergunta, nem uma ordem. Foi algo que me deixou ainda mais desconfortável. "Nós encontramos você", disse ele. Instantaneamente, seu tom me fez entender que não era uma frase de boas-vindas.
O ar ficou ainda mais pesado. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas senti que não conseguiria escapar. Não havia sinal de que aquilo fosse algum tipo de erro. Esses homens não pareciam perdidos ou turistas. Havia algo muito mais sombrio no olhar deles, na maneira como me observavam. Era como se estivessem me avaliando. Um deles puxou um mapa amassado da mochila e o espalhou na minha frente, apontando para uma área que eu não conseguia identificar. Eu não conseguia ver os detalhes claramente, mas o dedo dele indicava insistentemente uma localização específica na floresta. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria olhar, que deveria agir, mas meu corpo estava paralisado, como se tivesse caído em transe. Quem são esses homens? Por que eles estavam me observando assim? E por que estavam me confundindo com outra pessoa? Pensei, você se meteu em algo que não entende, disse outro dos homens, como se explicasse o óbvio. Não senti necessidade de perguntar nada, porque sabia que as respostas que obteria não seriam claras. Não queria saber do que se tratava tudo aquilo. Comecei a respirar com dificuldade, meu coração batendo acelerado. Sentia a adrenalina correndo pelo meu corpo, minha mente gritando que eu tinha que ir embora, mas não sabia como. Fiquei preso entre eles e a densa vegetação da floresta. Não consegui desviar meus olhos do mapa. Um deles parecia tentar me conter. O dedo no papel se movia deliberadamente, e o gesto parecia afirmar que eu estava no lugar errado. Algo dentro de mim dizia que aqueles homens não eram apenas um grupo de caminhantes. Eles eram outra coisa. Estavam ali por um motivo, e esse motivo não envolvia nada bom para mim. Por um momento, um deles recuou alguns passos, e senti que minha chance de escapar havia chegado. Sem pensar, comecei a andar rapidamente em direção à área limpa à minha frente. Minhas pernas quase tropeçaram nas raízes. O medo me obscureceu tanto que perdi a noção dos meus passos. Mas antes que eu pudesse avançar mais do que alguns metros, um dos homens bloqueou meu caminho. Eu não esperava por isso, e o choque foi imediato. O homem não era mais alto que eu, mas sua presença parecia avassaladora. Seu olhar penetrava o meu. E embora ele não dissesse nada, seus olhos falavam de um conhecimento muito profundo. De repente, um pensamento estranho passou pela minha cabeça. Não sou eu quem eles estão procurando. O sentimento de que tudo aquilo era um absurdo me abalou com força. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam de mim? Cada movimento deles parecia ensaiado, como se estivessem observando cada ação minha de perto, antecipando cada movimento. Eu estava preso em algum tipo de jogo que não entendia. O homem à minha frente me observou por mais um momento. A incerteza pairava no ar, espessa e palpável. Então, como se nada tivesse acontecido, ele levantou a mão e ordenou que os outros se retirassem. Sem mais uma palavra, ele virou-se e começou a caminhar de volta para o grupo. Os outros o seguiram sem protesto, retornando pelo mesmo caminho por onde vieram. Fiquei ali, observando-os se afastarem lentamente até que suas figuras desapareceram na espessura da floresta. Permaneci parado, sem saber o que fazer, não ousando me mover. Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas enquanto tentava recuperar o fôlego. O que acabará de acontecer foi um enigma completo. Porque eles me confundiram com outra pessoa. O que queriam de mim? Eu não tinha respostas, apenas mais perguntas e a sensação de que talvez aquilo não tivesse acabado. O vento começou a soprar mais forte, movendo as folhas e galhos. A atmosfera da floresta parecia diferente, mais assustadora do que antes. Na minha mente, uma única ideia se repetia como um eco. Não fui eu quem eles estavam procurando, mas outra pessoa será. E talvez não haja como voltar atrás para ela.